Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a ele gozo, paz e alegria, e abençoando o seu pão de cada dia. Amém? Se você já nasceu de novo, seu nome está escrito no livro da vida. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e o meu irmão será. Daqui, ó, irmão. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e o meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e o meu irmão serás. Amém? Um pouquinho de Deus é amor. Aleluia! Interessante, irmão, que a igreja é um corpo. Que eu falei aos irmãos na introdução, a igreja é um corpo. Não era para existir denominação. Hoje é culto de ensino, então vamos dar instrução. Não era para existir denominação. E isso, para uns, é motivo de confusões, para outros é motivo de tirar vantagem, porque o ser humano é sábio, né? Tem a desvantagem, mas tem a vantagem, mas tem mais desvantagem. Porque Jesus na oração sacerdotal, eu percebo que ele, quando ele para e ele fala assim de uma maneira tão espiritual, ele diz assim: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Esse era o desejo de Deus. Aí o diabo ouviu essa oração, e como ele sempre desde o princípio ele divide para criar. Isso ele faz com a igreja e ele faz na sociedade através do comunismo. O lema do comunismo é esse: dividir, criar classes inferiores, criar uma rebelião para destruir as nações. Todos os lugares que eles passaram, eles destruíram tudo. A Europa está destruída, que foi o berço do grande avivamento, moral e espiritualmente. E é por isso que, vocês já perceberam, que a luta maior hoje é contra dois países incríveis, três. Israel, só que Israel é um país democrático. Vocês não sabiam que a maior e mais livre comunidade LGBT existe em Israel. E mesmo assim, veja como são as coisas. A gente está no culto de instrução aqui, não se atente que eu... Mesmo assim, ele é odiado, claro, pelos islamitas, e a gente sabe porque isso aí tem um fundo histórico e profético, pelos islamitas, e é odiado pelos falsos cristãos, Israel, e é odiado pelo comunismo. A única nação democrática que tem naquela região, lá é democracia, lá na Ásia. O resto tudo, se você for ver, é monarquia. E mesmo assim, isso aí para os irmãos entender como o Apocalipse vai se cumprir. Como vai se cumprir? Aquele grande dia da perseguição, eu espero que nós não estejamos aqui. Pela nossa doutrina, nós estaremos lá arrebatando. Mas pela doutrina de algumas outras igrejas, nós passaremos. A igreja passará pela grande tribulação. Eu acredito que não passará. Ele vem com fúria. Há uma grande necessidade de cada cristão nós estamos cada vez mais aquebrantados diante de Deus. O que vai nos dar força para vencer é estarmos bem diante de Deus. Então, a outra nação, que eles estão indo com toda a raiva, Estados Unidos. Porque, apesar de todos os pesares, ainda conserva muita coisa do cristianismo. E vocês viram agora o exemplo. Eu falo aqui, estou vendo os irmãos absurdos. Os irmãos estão ligados, né, do que está acontecendo no noticiário, do jovem que morreu. Estão ligados? Está saindo, né, no jornal, de uma maneira um pouco distorcida na mídia. E Brasil. Você pode observar que são esses três países os mais atacados ultimamente. Olha aí para você ver. Por quê? Por quê? O Brasil tem a maior comunidade católica do mundo. O maior país católico do mundo.
Nós sabemos que nós discordamos doutrinariamente de muitas coisas do catolicismo, né? Sim ou não? Discordamos ou não discordamos de muitas coisas do catolicismo? Mas nós sabemos que os ensinos do catolicismo, no qual eu fui criado, é uma igreja, é uma escola de freira. Os ensinos do catolicismo para a família é pela Bíblia. Embora nós discordamos lá das coisas que a gente acha que é errado, mas o ensino em um país predominantemente católico, para a família e para a moral da sociedade é bom. E é também aonde está aqui a maior comunidade evangélica que viva, apesar dos pesares, o maior movimento pentecostal do mundo, que se chama Assembleia de Deus, e a maioria, todas que saíram dela, apesar dos pesares e da fragmentação que nós estamos vivendo da discussão, mas ainda é aqui que está. E daqui deste país pode sair um grande avivamento. Então toda a fúria do diabo contra nós. Ei, olha para mim. E isso passa pela política. É isso, irmão, que Satanás conseguiu. Eu vi uma irmã coreana, e ela tem propriedade para falar, porque a Coreia existe. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas não existia Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas aí essa irmã, serva de Deus, eu não sei se ela está no Brasil, acho que o Wellington viu a pregação dela, ela disse: irmão, não vá nessa conversinha não, que os cristãos não devem entrar para a política não, porque é lá na política que se resolve tudo. Politicagem é a corrupção da política. Politicagem. Mas a política, irmão, é uma coisa normal, assim como a área jurídica, assim como a medicina. Política é a arte de administrar a cidade. E quem administra a cidade é quem faz as leis. Aí eu volto e digo assim: vocês sabiam que queriam cobrar imposto de igreja evangélica? Só não cobraram por quê? Porque os deputados evangélicos, alguns, olha o que eu estou dizendo, alguns uma bênção na mão de Deus e fiéis, firmes, e outros não tão bênção assim, não tão bem com Deus, mas nesta área eles não abrem mão. Tem irmão nosso lá que não está bem, porque tem irmão que está bem, mas nessa área ele não abre mão. Aleluia. Essa área da família, essa área do cristianismo, isso é bom para a gente. Glória a Deus. Mas é lá que se decide se a igreja paga imposto ou não. É lá que se decide a questão de legalização, de abertura de novas igrejas. Aí a gente vai entregar na mão da... Não. Agora, é preciso que tenha vocação política. Você não tem, você vai para a medicina, você não tem, você vai... Mas é vocação. Entendeu? Daniel foi político. José foi. Ah, irmão, mas quem botou José foi Deus. Meu irmão, aquele regime naquela época não era democrático, não. Era regime de totalitário. Só Deus colocando mesmo. Ali para José chegar a ser governador do regime, só Deus. Entendeu? Então, a gente tem que ficar ligado. Deus usou um homem chamado Ciro, que nem judeu era. Foi Ciro quem assinou a ordem. Entendeu? Então, nós tivemos um Ciro em um país aí, não é bom estar citando certos países, um Ciro que nós tivemos, que não é evangélico, mas chamamos ele de Ciro, que foi um milagre ele chegar lá. Porque os irmãos, às vezes eu estou me desgastando para explicar alguma coisa, irmão, alguns de vocês nem entendem de política e querem debater política. Eu não acompanho política desde agora, não. É impossível no sistema, o sistema é bruto, brasileiro, alguém chegar ali onde... Eu estou falando daquele país que eu falei. Ali onde chegou, se não tiver na mão do sistema. Se alguém chega sem estar na mão do sistema e não se submete ao sistema, entenda isso. O sistema derruba, irmão. Sempre derruba. Então, lá no Velho Testamento, foi Deus quem colocou Daniel. Foi Deus quem colocou José. Foi Deus quem colocou. Aliás, Esté, inclusive, se submeteu a uma eleição.
Esther se submeteu a uma eleição e ganhou. Esther é um exemplo para nós nos dias de hoje. Porque quando o negócio pegou, ela já era rainha. Quando eu penso em Esther, eu penso em vários líderes nossos que tem tanto poder na mão aí e não estão fazendo nada nesse sentido. Pelo menos as grandes igrejas criar nas igrejas núcleos políticos. Nós temos aqui o departamento, como é? Pastor Plantal, presidente do departamento, só para indicar uma coisa que já vem indicado de lá. Nós tivemos aqui na Bahia um homem de Deus, tirado da sua posição de pastor para ir para a política. Ele foi em obediência, mas não era para ele. Mas ele obedeceu. Quando, na verdade, poderia tirar um Evangelvaldo da vida. E ele nem deu. Um Hélito da vida. Quem é que tem vocação aí política? Ninguém tem. Mas os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Um cristão comum que tenha vocação, que seja o servo de Deus fiel, iria, irmão. Os nossos jovens que têm vocação para isso, estão ficando para trás. É por isso que você está dando errado. Por que eu estou falando isso? Porque quando perguntaram a Esther se ela ia botar a cabeça dela à prêmio, ela botou pelo povo. E são pouquíssimos os que estão botando aí pelo povo. Porque não é o povo brasileiro, não é a nossa causa. Porque se o comunismo vencer no país, as igrejas fecham a porta. Ah, irmão, mas Deus é quem peleja por nós. Mas quando você já viu Deus descer para ele? Foi Jesus que tirou a porta do túmulo? Foi? De Lázaro? Foi Jesus? Do Senhor, os céus são os céus do Senhor, mas a terra lhe deu os homens. Coisa da terra é resolvida por humanos e Deus provou isso. Quando ele jogou José lá, quando ele permitiu Daniel lá. Você está entendendo, irmão? Neemias, político, irmão. Ele era o governador. E eu já preguei aqui para os irmãos como ele agia para um político fiel, honesto. Imagine se nesse momento nós não tivéssemos lá os nossos irmãos em Cristo. Ia ser aprovado. Aí a gente ia pagar imposto de uma coisa que a gente já paga. Eles que têm que resolver. Então tudo passa por lá. E na Coreia do Norte, a Coreia do lado sul não aceitou, o lado norte aceitou o comunismo, e hoje é o número 1 em perseguição aos cristãos no mundo, é a Coreia do Norte, naquele ranking da Missões Portas Abertas. É o número 1. Então os irmãos precisam. Eu não posso, né, irmão, porque assim, entender essas coisas. Aliás, é obrigação minha, eu estou fazendo aqui de maneira parcial. Espero que um dia nós cresçamos e tenhamos estrutura, porque nós não vamos ficar, né? Nós vamos ter seminários, e nessa área eu tenho uma pessoa fantástica para chegar aqui e fazer, e convencer vocês, porque aqui no púlpito eu não vou convencer, só estou dando só um toque para os irmãos não ficar nessa, também, ó, escute bem, não é para estar discutindo aí, discuta, ó, por Jesus, olha para mim, discuta por Jesus, ame a Jesus, prega o Evangelho, Jesus, defenda de todo o coração, amém? Por Jesus vale a pena até morrer. Nessa área, hoje em dia, principalmente aqui no Nordeste, não está nem valendo a pena se tocar em determinado assunto, porque está criando uma situação que para a gente não vai valer a pena. Porque eu posso conversar com o meu filho mesmo, ele tem um colega que era patrão dele, ele ligou, falando, pá, ele ouve, depois ele elogia o camarada, você sabe o apreço que eu tenho por você, mas minha visão é essa. Aí o camarada, como gosta dele, aí ninguém se fere, mas do jeito que está aí, é melhor a gente se calar, interceder. Jesus sim, eu amo de todo o coração, ele eu defendo até morrer, amém? Mas no campo do debate, se for um debate civilizado, mas não está tendo debate civilizado. Então, irmãos, tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Os irmãos deveriam ler. Nosso irmão Richard Hummer foi torturado pelo comunismo. Porque o comunismo, quando ele chega no país, ele oferece, primeiro ele divide a sociedade, coloca os trabalhadores contra os patrões, cria uma revolta, coloca os filhos rebelde contra o pai, para destruir a família, coloca uma revolta nessa família, ele divide. Aí ele divide.
Então o que é que ele faz? Quando ele assume o poder, ele procura logo tirar aqueles outros comunistas que é contrário à tese dele. Primeira coisa, aí ele toma o poder todo. Quando ele toma o poder, aí ele, no momento, ele deixa as igrejas ali, aí vai, como na China mesmo, até outro dia na China tinha uma igreja oficial. Só que depois foi, aí eles foram apertando, aí chegou ao ponto de colocar o símbolo do comunismo dentro da igreja. Só vai aceitar, só vai ser possível funcionar dessa maneira. O símbolo da foice e do martelo, a foice e o martelo, dentro da igreja. E aí monitorou mais ainda. E os outros que ainda estão lá na China, os irmãos, tem mais crentes do que no Brasil, na China, em milhares. É porque lá tem 1 bilhão e mais de 300, 1 bilhão e mais de 300 milhões. Então, em termos percentuais, né? Percentuais ou absoluto? Percentuais, né? A gente tem 30%. Eles têm 10%. Então. Temos absoluto, lá tem mais. Percentuais é que tem mais. Pronto, matemática. Aí o que é que acontece? Muito crente lá, mas escondido. É brincadeira? Muitos crentes escondidos. Então, para os irmãos terem uma ideia da opressão, agora no Nepal mesmo, a gente olha assim, dá até tristeza ver a população fazendo aquilo, mas a opressão lá do comunismo foi tão grande que o povo não aguentou. Como lá é pequeno, o povo. Que cena triste, vocês viram? Chegaram a ver? No Nepal? O ministro jogado dentro do coisa e tal, autoridade, mas a autoridade que estava oprimindo o povo. Entendeu? Estou dizendo que aquele ato em si de violência é certo? Não, porque nós somos contra a violência. Só estou advertindo aos irmãos que a gente tem que orar para que o comunismo não tome conta do país, e ele não toma da noite para o dia, não. Você está entendendo? Você está entendendo? Não é da noite para o dia, não, aos poucos. Ele toma as universidades e tal. Quando eles entram, eles fecham as igrejas, humilham o país, ou você sai do país, quem puder, senão você fica ali humilhado, e aí, se isso tiver de acontecer no Brasil, e essa for a vontade de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser fiéis. Entendeu? Essa palavra é uma palavra que parece que, como hoje é culto de instrução, mas eu queria que ela estivesse sendo reproduzida em cada cristão, para pelo menos isso aqui, ó, todas as nossas orações aqui: Senhor, toma o Brasil em tuas mãos, livra o Brasil do mal do comunismo. O comunismo oferece igualdade, mas todos os comunistas do Brasil vivem bem, os que estão na política, vivem bem, e só passam férias em Miami, na França e em outro lugar. Nenhum deles estão em Cuba, nenhum deles está na China, nenhum desses lugares. Aí os irmãos têm que ser inteligentes. Então, o que nós queremos é que eles aceitem Jesus, se convertam, né? Mas o que pode realmente, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu falei de 3 países que estão sendo alvo: Israel, Estados Unidos, que ainda guarda alguma coisa. Se ele cair totalmente, e se o Brasil cair totalmente, então os irmãos precisam entender, e eu estou falando como que em parábola, é melhor um Nabucodonosor é melhor um Nabucodonosor temente a Deus do que um Acabe desviado, que eu já preguei sobre ele aqui. Que Acabe, a nação na mão de Acabe estava uma lástima, não é isso? É melhor um Nabucodonosor temente a Deus da nação do que um Acabe desviado da presença de Deus, ou um Saul quando caiu da presença de Deus. Vão entender mais ou menos o que eu quero dizer. Então, amados, o apóstolo aqui, ele dizendo: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulento. Versículo 3 aí eu destaco. Paulo está dizendo: a nossa exortação não foi primeiro com engano. Tem muita gente aí usando o púlpito para enganar o povo. O Brasil está empicheado disso. Tomem cuidado. Mas Paulo, ele disse: a nossa exortação não foi com engano. Paulo ensinava a verdade. E quando você ensina a verdade pura, você não tem aquela audiência, né? Muitas vezes
as pessoas que estão pregando o errado estão tendo mais audiência. Nem com imundícia, e tem, por que Paulo falou isso? Nem com imundícia, nem com imundícia. Eu vi, não vou citar nomes aqui, para não deixar meus conselheiros de cabelo em pé, mas em uma certa igreja, uma certa pastora, ela estava fazendo um culto financiado por um casal que não anda conforme a palavra de Deus e que faz coisas que para nós e para a Bíblia é errado. Para não entrar muito diretamente, meus irmãos são sábios. Coisas que a Bíblia condena, mas que eles acham que pode ser casal. Essa pastora, ele estava lá, ganhou até presente dela. Por que Paulo falou com imundícia? Porque já naquela época tinha os obreiros imundos. Os obreiros imundos que fazem a obra como mercenário, por dinheiro, para dominar o povo. Então eles não ligam para a santidade, que nós vamos falar de outro. Eles não ligam para esse item, santidade. Eles deixam de qualquer maneira, porque o objetivo deles é outro. E o motivo deles é outro. Está entendendo, não? E eu fiquei triste com uma cantora, que eu não vou citar o nome dela, porque eu gosto muito da música dela, mas já está na idade, parece que está ficando boroca aí. Deus me ajude que eu fique. Eu já estou com 60, não estou tão com eu estou, Patrícia, como é que se diz? Porque no Brasil, 60 anos dizem que já é idoso, mas eu não estou aquele idoso boroca, como é que chama? Bom, lá é um termo que usa aí. Porque ela foi cantar nesse lugar. Irmão, está se cumprindo o que Jesus falou, né? Eu acho que está naquele momento da gente se olhar assim e dizer, quem é e quem não é. A hora da decisão. Quantos podem se perder no meio do caminho? Imundícia. Em um lugar supostamente chamado igreja. Mas com Paulo ele disse, não foi com imundícia e nem com fraudulência. Fraudulência vem de fraude. Fraudulência vem de fraude. É quando a pessoa frauda a palavra de Deus para enganar. E não precisa só seita, não. Precisa só seita, não. Já tem igrejas aí, movimentos aí, dizendo que a Bíblia pode ser revisada, irmão. Se você soubesse o que isso significa. Um pastor diz assim, a Bíblia pode sim ser revisada. Ele está dizendo, a Bíblia pode sim se adequar aos padrões mundanos. Nós precisamos adequar a Bíblia aos novos ensinamentos que estão chegando. Eu vou lembrar de novo aos irmãos o nome de duas Bíblias que vocês não devem comprar. Duas. Uma chama-se Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Não comprem essa Bíblia, pois ela é uma Bíblia adulterada. Fraude. Paulo falou aqui de fraude. E a outra é a Bíblia inclusiva. A Bíblia inclusiva é uma Bíblia adulterada. É a Bíblia que as igrejas, onde as pessoas que são lésbicos, homossexuais, congregam lá, e eles têm uma igreja deles, onde, tem até uma famosa aí, que era pastora nossa, está lá agora, e eles dizem que eles estão certos. Então tem uma Bíblia, chamada Bíblia, vocês não devem adquirir essa Bíblia, porque é fraudulenta. E a Bíblia diz, qualquer que acrescentar, será acrescentada as pragas que estão escritas neste livro. Entendeu? Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Nós estamos aqui para agradar a Deus, amém? Mas a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, porque eu tenho visto muita gente dizendo, não obedeço a homem. E a Bíblia diz obedecer a vossos pastores. Amém? Se o pastor é um homem de Deus, está ensinando a palavra de Deus, você obedece a ele. Agora obedecer como? Eu sempre explico aos irmãos em detalhe. No âmbito da igreja, não significa que o pastor vai dizer, irmão, amanhã, domingo, você vai fazer uma feijoada, não, você vai fazer uma muqueca. Irmão, domingo eu vou fazer uma feijoada, mas eu vou fazer uma muqueca porque o pastor mandou fazer, eu tenho que obedecer meu pastor. Eu já vou logo destrinchando para os irmãos entenderem, porque muitos estão se aproveitando disso. Muitos acham que são dono da igreja. Eu estou tentando instruir um rapaz, amanhã mesmo eu vou falar com ele. Ele hoje me disse que
A irmã, ele falou assim, e eu calado, ó. Calado, e ele... Passar a mão na cabeça. Pastor, exortar. E eu calado. Ouvi, não disse nada, mas a mãe, vem cá, meu jovem. Você já ouviu falar em Jetro? Moisés estava morrendo, irmão. Moisés estava morrendo na obra. Moisés estava morrendo na obra. Fisicamente, exausto, não aguentava mais, prejudicando a família, fazendo a obra de Deus, da vontade de Deus. Moisés precisou vir um homem chamado Jetro, de outro, tanta gente ali ao redor dele. Aí precisou. Eu, graças a Deus, minha igreja é pequenininha, mas eu tenho um Jetrinho aqui que me ajuda. Então não preciso ir lá não. Mas Moisés precisou vir Jetro de longe. Para dizer, o que você está fazendo aí, Moisés? Você vai morrer, você vai perecer junto com o povo. Faça assim, Moisés. Irmãos, simplesmente, eu já estou finalizando, simplesmente, o maior homem do Velho Testamento disse, rapaz, sua ideia é boa. Isso é lindo, irmão. Isso é uma mentoria, não é? Uma mentoria. E ele aceitou, né? E aí, esse rapaz, eu vou ajudar ele, porque eu vou dizer a ele, já vi grandes pessoas, ele tem uma fé incrível. Ele ainda não tem o preparo teológico e maturidade para se a igreja dele crescer. Ele pensa que tem, mas não tem. Como ele é meu amigo e eu amo ele, eu vou tentar. Se crescer da maneira que ele está, ele vai ter problema. Eu não digo que talvez tenha, não. Eu digo com certeza. E vou provar ele. Eu estou te provando aqui. Porque ele é cheio do Espírito Santo que eu sei. Ele é um menino que ele está buscando a Deus hoje, com aquela mesma fervor de um novo convertido. Tanto é que ele está indo no fundo do poço, né? Mas ele não tem essa mentoria. Se ele aceitar essa mentoria de alguém que já viveu tudo isso, que sabe que pode dar errado, vai ser bom para ele. Vocês não estão entendendo? Inclusive na questão, ele tem a sexta série privada. E eu digo aos irmãos, antigamente você lembra que a gente dizia? Não importa, irmão, Deus usa o analfabeto. Minha mãe só sabe assinar o nome. Quando você dá um microfone a ela, 93 anos de idade, sabe o que ela faz, velho? Apocalipse 22, 14. E aí toca ali. E os irmãos gostam. E aí ela já tem os versículos gravados. Deus usa quem não sabe ler, quem não sabe escrever, quem é humilde. Amém? Só é dar lugar a Deus. Qualquer pessoa, porque Deus não é o homem. Agora, para tomar conta de uma igreja hoje, no século 21, além da unção, você vai ter que ter o preparo. Eu aqui, que sou um pouquinho curioso, se essa igreja crescer de tal maneira, eu não vou ter problema, porque eu tenho os meus amigos que já estão comigo, tenho meu filho que sabe administrar e sabe a área, também essas áreas digitais. Eu não vou ter problema, mas eu tenho certeza que nessa área eu não vou ter problema. Ao contrário, eu estando com verba, eu já sei o que é que eu vou fazer. Mas uma pessoa dessa, se não aceitar a mentoria, vai ter problema, meu irmão. Eu estou falando sério. Tem tido os grandes problemas na igreja. Entendeu? De até ter um Judas Iscariote lá, e quando ele pensar que não, vulgo, cai no nome dele, porque ele que assina. Quem assina ali é o presidente. E quando o Judas Iscariote tirar da bolsa, ele que vai responder, uma pessoa inocente. Ah, mas Deus não vai permitir, porque Deus estava permitindo Moisés avisar. Precisou Jetro vir. Porque é óbvio, tem coisa que é óbvio. Às vezes Moisés até coisar, mas não, para não perder a... Tem muita gente assim, né? Para não perder a... Né? Não, é comigo. Deus comigo e tal. Aí Deus precisou trazer um Jetro para ele entender. Não, esse negócio é de Deus. Esse negócio é de Deus. Então, queridos, obedecer a vossos pastores dentro da palavra e no âmbito da igreja. Amém? No âmbito da igreja. Glória a Deus. Agora é claro que se você congrega com um pastor e ele vê você, tem uma moda aí, irmão, maligna agora. Eu que sou cobrador de ônibus, ontem mesmo uma menina fez um solzinho, mãe de família, mulher, criaram uma saia aí agora, parece crochê, que as pessoas já estão saindo de casa nua. Aí se uma cristã da minha igreja for com a roupa daquela, eu não vou chegar no ônibus, tem gente que faz, minha irmã, algumas pessoas que eu conheço vai fazer isso, esse rapaz mesmo, pelo que eu vi, eu vou ficar na minha, orar por ela, depois eu chamo com carinho e amor, né, dentro da palavra, minha querida, o que aconteceu, para soldar, né, e a gente vai trabalhar dentro da palavra, amém? Onde que eu estou dizendo? Aí nesse caso eu tenho autoridade, porque eu estou cuidando da sua alma, mas não é disso que eu estou falando de radicalismo. Já vamos encerrar, porque eu me passei um pouco, entre outro assunto, mas vamos lá, porque como bem sabeis, nunca usamos palavra lisonjeira. Agora, eu vou encerrar já aqui.
Paulo diz, eu nunca usei palavra lisonjeira. Eu posso ter qualquer falha, mas eu não posso me achar em outra falha. E eu tenho. Tenho falhas. Eu sou humano. Eu sou humano. Eu sou humano. Se eu tiver falha que venha prejudicar a sua vida espiritual e a igreja, aí eu tenho que ser afastado. Mas aquelas falhas de humano, né? O Wellington disse assim, o Wellington, ele não diz a mim não, mas ele pensa, eu gosto muito do pastor Edilson. Amo ele. É para mim, meu irmão. Mas isso aqui, eu não concordo com ele não, mas... Olha a risadinha que ele vai dar. Eu não concordo com ele, essa parte aqui não, mas... Amém? Isso é lindo, irmão. Isso é maravilhoso, né? Mas é falha, né? Agora, se eu tiver algo que prejudica a vida espiritual e esteja matando a igreja, os irmãos têm que se reunir e me afastar. Aleluia. Palavra lisonjeira, eu não venho aqui para os irmãos, não. Eu venho aqui com a palavra de Deus, amém? Nem houve um pretexto de avareza. E quando eu falo de pretexto de avareza, inclusive hoje, segunda que vem, a palavra é sobre santificação e a avareza vai entrar de novo. Quando eu falo de pretexto de avareza, eu não consigo me esquecer do pastor, que se é verdade, que ganha aquele salário, aliás, eu posso dizer que já está na rede social, que ganha aquele salário, na época, parece que 2 mil, não sei quanto, era 150 mil reais. Né? Hoje já deve ser 200 mil. Pretexto de avareza, isso é um pretexto para avareza. Que além dele ganhar isso, ainda tem um alto salário para a esposa e para o filho. Isso é avareza, irmão, isso é avareza. E ele é poderoso. E é da mesma convenção que eu sou, ele tem poder para me excluir. Não, irmão, eu não estou citando o nome dele, eu estou falando, não, mas mesmo que ele me exclua, eu vou continuar falando. Porque a gente não vai passar a mão pela cabeça do membro pequeno quando é besteira, aí um pecado gravíssimo, é pecado, irmão. Meu filho diz logo, pastor não pode ir, pastor não pode ir. E ele está numa igreja que ele pode viver bem, né? É uma igreja boa, grande, pode ter uma grande obra, porque eu não sei se tem, ainda é um outro, um grande serviço social, começando pelos domésticos da fé. Quando todo mundo estiver bem, mesmo assim ele ainda não pode. Esse salário de Marajá não. Mas ele pode viver bem. Primeiro que toda atividade que ele fizer para a igreja, ele vai usar o carro oficial da igreja. Sim ou não, irmão? Oh, sim ou não? Tudo que fizer para a igreja é o carro oficial da igreja. Pintado aqui, pintado no mundo da igreja. Logotipo da igreja. Sim ou não? E aí ele pode resolver tudo, porque é da igreja, está indo construir e tal. Agora, para ele, as atividades particulares dele, ele vai ter, numa igreja dessa, dá para ele ter até um bom salário. Aceitável, né? Num patamar, e viver bem. Mas isso aí, para mim, ninguém tira da minha cabeça. É a avareza. Paulo já falou sobre isso. É porque a avareza é um pecado tão sutil que aí, você já viu que tem pecado que parece que não é? Tem pecado que parece que não é. A avareza é um deles, né? Deus está abençoando. O pessoal pensa que está no tempo do rei Davi. Rei poderia fazer isso. O rei poderia. E Deus já advertiu. Olha, você quer ter rei? O rei poderia, mas pastor não. Agora, se ele tiver até do dinheiro dele, 20 mil por mês, lá no caso pode, tem tranquilo lá, porque lá é grande, e é muito bom, os irmãos vivem muito bem e tal. Lá, digamos, é um ótimo salário, tirou o INSS, tudo, pagou as despesas dele, dá até para ele juntar o dinheirinho no fim do ano, botar uma livraria lá para os filhos dele tomar conta, aí é dele. Aí ninguém, mesmo que você acha que é. Mas, esse outro é legal, mas não é moral. É legal. Sabia que é legal? Porque quando você for apertar ele, ele vai dizer, não, o conselho, como é? O conselho fiscal aprovou todo mundo, mas geralmente o conselho fiscal, nesse caso aí, tanto o conselho fiscal como os membros do ministério vão estar, me desculpe, incerto, porque tá também não vai aprovar um negócio desse, porque se você não sabe, eu tive o meu pescoço, me deram o meu pescoço aqui, guilhotina, porque eu fui ajudar um líder, pô, porque tinha uma conta, eu estava não sei por que quantas foi, me colocaram como membro do conselho fiscal, aí tinha uma conta enorme, já estou encerrando mesmo, Walter, uma conta enorme de, escrevi o telefone em nome do reverendo. Aí qual foi o meu conselho? Não, isso aqui é ruim até para ele. Ah não, mas não é dele não, era a conta da igreja, porém, era dele, mas em nome da igreja. Da igreja, particular é particular. Aqui é ruim até para ele, porque possa que ele esteja realmente sem maldade, mas na hora do vamos ver que tiver aí, vai ser o quê? Ih, rapaz, está em nome, foi o que aconteceu até com o nosso querido pastor que está lá em Deus, porque teve uma situação que ele assinava cheque, até sem maldade, que eu estou dizendo aos irmãos do preparo, assinar cheque e tal, e acabou embolando tudo, sobrou para ele, porque quem acusou como se fosse ele, então ele estava ajudando, numa boa. Aí alguém que estava ali mesmo, pessoas que
assume isso aqui para ensinar a vocês a sinceridade, a verdade, o amor. Amarrou na fralda, como diz Dona Melissa, foi falar para o reverendo, que aí achou que eu era contra ele, aí me tirou de lá antes do tempo, me jogou para a Vila Luiz, essas coisas tudo. Entendeu? É mais chato, é feio, mas acontece essas coisas. Mas a gente não pode tomar cuidado com o pretexto de avareza. Deus é testemunho. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos, nessa instrução que nós tivemos aqui hoje, foi a instrução para que os irmãos, no mínimo, orem pelo Brasil. No mínimo, ore para que Deus levante políticos sérios, mesmo que não sejam crentes, que sejam sérios, que não roubem, que não enganem, políticos que não venham dividir a nação. Vamos orar para Deus levantar jovens cristãos com vocação política, que estejam dispostos até mesmo a dar a vida, como esse jovem lá deu, porque na verdade ele não era um político, mas ele falava sobre política, só que o motivo dele ser morto não foi por causa disso, porque ele era contra o aborto, ele era contra a ideologia de gênero, ele era a favor de coisas que era a base da nação americana antigamente. Que Deus levante. Agora como falou pastor Chu, se eu vi algumas coisas acontecer na política, fiquei olhando assim, você já viu isso em um lugar que não podia acontecer? Se coisas iguais ou semelhantes estão acontecendo no meio do povo de Deus, como estará o mundo? Coisas na política nossa, políticas convencionais, onde há realmente esse tipo de coisa, são em todos os lugares? Não. Ainda há profeta Israel? Há, mas em alguns lugares há. Então aí foi como ele estava orando para Deus unir a Coreia. Até hoje Deus não uniu a Coreia. Eu não sei se Deus vai ouvir. Pastor Chu estava orando para Deus unir a Coreia. E Deus disse a ele: como você está orando para unir a Coreia se a igreja é dividida? Aí pelo menos ele teve a humildade de chegar lá, chamar todo mundo e dizer: olha, Deus falou assim para mim, eu abro mão dessa posição que eu estou aqui, para a gente ser só um. Aleluia. Parece que a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus ela é sempre múltipla, né? Como aqui nós temos várias, eu acho que no âmbito da Assembleia de Deus ele uniu, né? E aí parece que aí resolveram colocar ele como o líder lá e tal. Ele passou para o Senhor. Até hoje a Coreia não se uniu. Aos olhos humanos eu acho impossível, mas pelo menos ele fez a parte dele, né? Um homem passou na terra que fez a parte dele. Vamos agradecer ao Senhor, irmão? Em nome de Jesus. Orem pelo Brasil. Glória a Deus. De hoje a 8 eu prometo aos irmãos que eu não vou me esquecer não, viu? Aleluia. Eu vou botar lá. Eu não sei, eu acho que eu não sei porquê. Eu esqueci tanta coisa e não trouxe o celular. Quantos querem oração? Amém. Aleluia. Senhor, te agradecemos por este culto de instrução e de ensinamento. Muito obrigado por esta oportunidade. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito conosco. Aleluia. Até aqui nos ajudou, Senhor. Senhor, olha esta igreja, este local, e entra com providência para a honra e glória do teu santo nome. Olha as nossas crianças, elas precisam de uma professora específica. Deve ter por aí alguém que tem um desejo de fazer tua obra. Nós rogamos, manda obreiro para a tua seara. Salve pecadores, transforme, batize. Traga também aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. E assim que o Senhor possa compor os quadros dos obreiros da tua seara. Dá-nos condição a todos nós de estarmos mais à frente da tua obra para que ela se desenvolva melhor. Aleluia. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Irmãos, nós tivemos aí o irmão Evangelho mandou para mim um esboço sobre o ciclo de oração.
A irmã teve. As irmãs já estão cientes daquela data, tudo direitinho? É isso. Tem uma data. Tem uma data aqui, 2 anos. Mas não foi determinado, foi só para preencher o negócio. Então eu preciso conversar com os irmãos. Depois eu lhe explico o que eu estou falando. Depois eu lhe explico o que eu estou lhe falando. As irmãs estão cientes que a gente quer inaugurar um ciclo de oração, né? Você me falou, eu lhe explico. Amém? Então, daqui a pouco eu quero conversar rápido com as irmãs, só para a gente traçar uma data. E aí, eu falei com os irmãos, mas já vou na contramão dos irmãos. Convidar assim com parcimônia, né? Para que a gente possa pelo menos ter aqui. Porque eu tenho medo de ficar derramando lá fora. Então, os irmãos, aliás, o Hélio da risada. É para convidar todo mundo, né, Hélio? Rapaz, você vai ter que chamar a CEMOB para organizar o trânsito. Viu? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Graças a Deus. Viu, jovem? Desligou aí? Desligou?